O que faço quando meu filho explode? Esse é o tema da nossa live de hoje. Se você estiver assistindo essa gravação, essa live foi feita segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Essa live tem o tema adolescer. Então aqui a gente conversa sobre as transformações físicas e as transformações emocionais nesse período de transição da adolescência. Então, enquanto a criança está indo do período de criança para adulto, a gente chama de adolescer, né? Então, a gente estuda aqui nessa live de segunda-feira às 19 horas as transformações tanto físicas quanto emocionais. Eu sempre trago um tema específico. Hoje eu trouxe o que eu faço quando meu adolescente explodir. Mas estou aqui aberta a perguntas, a sugestões para próximos conteúdos. Então, eu estou aqui para participar, interagir. É isso que eu estava achando, não estava achando a palavra, para interagir com vocês, tá? Se você estiver chegando agora, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endócrino infantil. E nesse canal aqui do Instagram, ou do YouTube, ou do Facebook, a minha ideia é melhorar o seu vínculo com o seu filho adolescente. Então, os temas que eu trago, tanto nos conteúdos diários quanto nas lives de segunda-feira, o objetivo, né, desses encontros é sempre melhorar o vínculo com o seu adolescente. Eu acredito que se você tiver conhecimento sobre todas essas transformações que acontecem nesse período, você fica mais capaz, mais segura, e isso vai melhorar a sua relação com o seu filho. Eu postei lá no story, né, perguntando se vocês passavam por isso. Eu até fiz um vídeo semana passada sobre esse tema. Muita gente falou que passa por isso, algumas mães compartilharam algumas situações comigo, e hoje, por volta de umas 5 horas, eu acho, eu perguntei se alguém quiser participar ao vivo, se alguém quiser me trazer a sua situação. Soraya, meu filho tá assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Se você quiser dividir essa situação aqui comigo, escreve aqui embaixo, quero participar ao vivo, que aí eu te chamo para você me contar a sua situação. Ou então, se você quiser escrever, escreva e a gente vai conversando sobre esse tema, tá? Então daqui a pouco eu vou explicar, se você não estiver entendendo, o que quer dizer explodindo, né? Daqui a pouco, na hora que eu começar a live, eu já vou falando sobre isso. Mas estou esperando, já vão interagindo aqui comigo, tá? Se você já entendeu o tema, vai contando aqui para mim, aqui embaixo, se você tá passando por essa situação. Então vamos lá. O que é explodir, né? O que eu tô querendo dizer com essa história de explodir? Então, por exemplo, você está observando uma variação intensa de humor. De repente, seu filho está feliz e aí dá 2 minutos, ele está bravo, irritado. Então, ele vai do 0 ao 1000 rápido e aí explode. Ou então, grita, fica bravo por pequenas coisas, sabe? O irmão pegou a bola dele de futebol, a irmã pegou não sei o que dele, e aí ele vai lá e explode com o irmão por pequenas coisas, entre aspas. Depois a gente vai entender que a gente não pode falar que são pequenas coisas, porque para ele naquele momento é importante, tá? Ou então chora de raiva, chora por algum contratempo. Então, esqueceu de levar o meião pro futebol e chora intensamente por causa disso. Então, são explosões emocionais, tá? Então, é disso que eu quero conversar aqui hoje. E o que não é o tema de hoje? Aquelas explosões agressivas que geram conflitos físicos. Então, não é esse tema que eu estou abordando aqui hoje. Não é esse extremo em que já tem agressão física, tá? Eu estou falando de momentos em que ele vai do 0 ao 1000, não é nem ao 80, né? Rapidamente, com palavras agressivas,
atitudes, né? Bate a porta, bate o pé, grita, chora, fica com raiva, tá? E também não estamos falando de situações persistentes. Então, nem de agressão física, nem de situações persistentes. Como assim, Soraya? Ele tá de mau humor continuamente. Ele está agressivo continuamente. A minha filha tá agressiva continuamente. Não, isso não é uma explosão, tá? Então, a gente tá falando desses 0,80, 0 a 1000. Tá? Então, agressão ou estar com esse humor continuamente, aí precisa buscar ajuda. Sempre precisa buscar ajuda, né? Mas esses casos precisa buscar ajuda com urgência, tá bom? Então vamos conversar. Então por que eu trago esse tema, né? Trago esse tema primeiro para vocês entenderem o que está passando na cabecinha do filho. E aí, entendendo melhor o que está passando pela cabecinha do filho, a gente consegue ajudá-lo. E na hora que eu consigo ajudar o meu filho, ele sente que ele está sendo entendido, que a mãe sabe o que ele está passando, ela está entendendo o que ele está passando. Aí ele se sente amado, né, gente? Ele se sente cuidado e melhora o vínculo. Então, sempre o objetivo aqui do canal é melhorar esse vínculo de vocês, tá bom? Então, é trazer ferramentas para auxiliar nessa melhora do vínculo de vocês, tá? Eu vou contar 2 causos enquanto vocês estão contando os causos de vocês. Então, relembrando, quem quiser participar ao vivo, contar a sua situação ao vivo, escreve aqui para mim. Soraya, quero contar minha situação ao vivo. Ou conta aqui embaixo. Enquanto vocês estão contando aí para mim, eu vou contando os meus causos que eu lembrei. Então, eu lembrei de uma situação de um menino. Ele foi agora para o primeiro colegial. Geralmente tem essa mudança de escola, né? A criança faz o... É que agora não chama mais ginásio, né? Vocês também não são da minha idade. Geralmente vocês são uns 10 anos mais novos que eu, mas antigamente a gente falava ginásio colegial, né? Agora é fundamental e médio, né? Então ele tá terminando o fundamental e vai pro médio. Faz de conta, né? Vou trazer um caso, mas faz de conta que ele mudou de escola. E aí ele foi para uma escola mais difícil. E ele tá preocupado, porque o pessoal já tá, né, deslanchando ali e ele não. Esse é um caso real, tá? Então o menino, ele mudou de escola, ele foi pro colegial não, pro médio. E aí a escola é muito mais difícil e os amigos já, né, já estão acostumados com aquele ritmo e ele não, então ele tá indo mal na escola. E o que tem acontecido em casa? Como ele tá bravo, ele tá irritado, ele tá preocupado com a escola, ele tá com pavio curto. Então, qualquer coisinha que os irmãos fazem, ele briga com os irmãos. Ele explode com os irmãos. Qualquer coisinha que a mãe fala, ele vai lá e bate a porta. Então, a gente percebe, né? Essa forma dele pôr para fora, essa forma explosiva, agressiva, ele tá sinalizando pra gente. Não tá legal. Eu não estou bem. Então, é isso que eu quero trabalhar aqui. Então, não adianta eu ficar irritado com meu filho nessa hora. Porque o que eu quero mostrar aqui para vocês é, se ele tá agindo desse jeito, é porque ele não tá bem. Então, primeiro convite aqui da live. Se meu filho tá agindo desse jeito, de forma agressiva, intempestiva, chorando, batendo porta, batendo pé, é porque ele não tá bem. Então não adianta eu reagir da mesma forma. Outra situação que eu trouxe, né, que eu preparei, lembrei de outro caso, é de uma menina que tá sofrendo, hoje tá muito comum isso, né, o isolamento das amigas, né? Então ela tá sendo rejeitada pelas amigas. E ela tá afetando a autoestima dela, né? A autoestima dela tá machucada. Então, quando ela vai sair, sabe quando vai sair para passear? E aí a menina abre o guarda-roupa e começa a brigar com a mãe porque não tem roupa para sair? Eu não tenho
tenho roupa, você não compra roupa pra mim, você não se preocupa comigo. Alguém já passou por isso aí? Me conta, gente. Então ela desconta toda aquela raiva que ela tá passando lá na escola na mãe. Então, mesma coisa. Se a sua filha tá reagindo dessa forma, ela não tá bem. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para saber como agir. Então eu queria saber aqui de vocês se vocês estão passando por isso. Então, o filho ou a filha que está passando por uma situação de estresse ali na escola, não estou conseguindo acompanhar bem o rendimento escolar e aí eu desconto em todo mundo aqui em casa. Ou enfim, tá passando por um estresse, faz de conta, faz judô e não tá indo bem lá no judô, faz futebol e não tá jogando muito bem, os amigos ficam fazendo bullying com ele lá no futebol, aí vem desconto em casa. Ou faz hipismo, também não tá conseguindo, hipismo pra mim, eu não quero falar disso porque o cavalo sofre, mas enfim, gente... Ele faz alguma coisa fora de casa, não tá indo muito bem, isso traz um estresse para ele vem desconto em casa. Ou então ele tá sofrendo alguma situação na escola com os amigos de exclusão social, um bullying, e aí ele vem e desconta também aqui dentro de casa. Conta para mim se vocês estão passando por isso. Eu vou ler primeiro os depoimentos, aí a gente continua a live, tá? Eu vi que tem alguns casos aqui, que bom. Vamos lá. Então, enquanto antes de começar a ler, vamos lembrando. Se o meu filho está explodindo comigo, é porque alguma coisa está acontecendo com ele. E é aí que eu preciso agir, tá? Eu, mãe, né, digo. Quem quiser falar ao vivo, escreve para mim aqui, tá? Soraya, quero levar ao vivo o meu caso. Margarete falou boa noite, gente, boa noite, viu? A Cláudia, eu acho que é a Cláudia, né? Cláudia, você participou bastante. Meu filho, quando diz não, ele já sai... quando diz não, ele já sai resmungando, bate o pé. Isso, é uma situação assim. Então, se você fala não, para ele dói. E a forma dele manifestar é o quê? Bater no pé. E a forma dele manifestar depois dessa live precisa ser mais elaborada. Então, a ideia aqui dessa live é trabalhar melhor essa manifestação do que ele está sentindo. Então, essa forma dele pôr para fora o que está sentindo não está sendo elaborada. Ele precisa elaborar, entender melhor o que está acontecendo com ele e ele ainda não tem essa capacidade de entender. Ele ainda é uma criança, é um adolescente. Então, cabe à mãe ajudá-lo. Mas é disso que a gente vai conversar hoje. Simone. Simone falou, boa noite, Soraya. Oi. Estou com minha filha numa fase explosiva. Ela tem 13 anos e tem um problema... Gente, vou ter que pôr óculos, não tô acreditando. Depois dos 47, gente, eu não enxergo mais nada. Vamos lá. Tem uma filha numa fase explosiva. Ela tem 13 anos e tem um problema... Está querendo se relacionar com mulher. O que eu faço? Eu vou anotar esse, tá? Esse tema, Simone. Eu já anotei que tem muitas pessoas me pedindo esse tema, eu vou trazer, tá? Só me conta só um pouquinho mais sobre mulher. Mulher é muito mais velha? É isso? Me traz um pouquinho mais de dados, se você quiser me trazer no direct, pode ser, tá? Mas eu vou trazer esse tema assim porque eu tô vendo que tá sendo importante para bastante gente. A Mara falou, ótimo, Mara, eu ri muito com o seu comentário hoje do Mãe Chata. Não vou falar seu comentário, mas eu ri muito com o seu comentário, adorei. A Mara falou assim, aqui começam as provas, fica explosiva. Exato, Mara, perfeito seu exemplo. Então ele ou ela, começa a ficar explosiva, então eu imagino que seja uma filha. Começa a semana de prova, as crianças começam a ficar estressadas, e aí
começa a explodir em casa, tá? Então, ele ou ela não tá sabendo, eu sempre falo ele universal, tá bom? Então, serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Ele não tá sabendo lidar com aquela situação, aquele estresse, aquela ansiedade da prova. Então, eu preciso saber identificar que se ele tá explodindo é porque não tá legal e eu preciso ajudá-lo a enfrentar esse momento, tá? Vamos lá. Vamos ler os outros casos. Ah, a Simone falou, já escrevi a minha. Tá. Margarete, meu filho tem 10 anos. Agora não está conseguindo controlar a emoção, principalmente no espaço escolar. A forma dele é chorar ou fica muito nervoso ou bravo. Margarete, então precisamos convidá-lo a entender o que está acontecendo primeiro, tá? Ele ainda é muito novinho, né? Então, vamos a cada momento um degrau, tá? Então, o primeiro convite que você vai fazer para ele é: filho, vamos entender o que está passando. O que está passando no seu coração nessa hora que te faz chorar, ou então, no outro momento, nessa hora que faz você ficar nervoso, ou no outro momento, nessa hora que faz você ficar bravo. Então, a primeira coisa é trazer para a consciência, gente. Vamos trabalhando esse autoconhecimento. E autoconhecimento começa desde cedo, tá? Então, eu brinco com os meus pacientes da homeopatia que eu falo, gente, vocês vão estar anos-luz quando vocês crescerem. Porque já desde pequeno eu já vou trabalhando isso na consulta para eles irem se conhecendo. Na hora que eles vão se conhecendo, eles vão identificando, trazendo para a consciência o que faz bem e o que faz mal. E aí a gente vai fazendo escolhas, né? A gente conscientemente vai saindo do que faz mal pra gente, se afastando do que faz mal e buscando o que nos faz bem. Então já vai trabalhando nesse primeiro passo, tá? E lembrando, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então precisa da nossa ajuda, tá bom? Minha filha está exatamente assim, a Dani falou. Dani, conta um pouquinho mais. Margarete falou, converso, pergunto o que está acontecendo e ele diz que está tudo bem. Porém, meus colegas não falam minha linha. Talvez língua? Margarete, se você puder trazer um pouquinho mais, mas se os colegas não falam a minha língua, isso já dói. Então não tá tudo bem. Tá? Então continua trazendo mais. Beijo. Simone falou que é na mesma idade. Tá bom, Simone. Amara Rio. Nenhum caso mais. Tá bom. Minha língua. Tá bom, Margarete. Então é isso. Se os amigos não estão falando a mesma língua que ele não tá se sentindo incluso no grupo. Nessa fase, se sentir pertencente. Ele gosta de moto, é piloto. Quantos anos seu filho tem, Margarete? Eu achando que é uma criança. Conta pra mim. Bom, eu vou falando enquanto você me responde. Nessa fase da adolescência, eles gostam de futebol e ele gosta de moto. Entendi. Nessa fase é muito importante pertencer a um grupo. Na fase da adolescência, eles se importam muito com os amigos. E eles precisam se sentir, piloto de 10 anos, que susto. Eles precisam se sentir inseridos em um grupo, tá? E aí, quando eles percebem que eles não estão inseridos, isso machuca muito. Então, por mais que ele esteja falando que tudo bem, não tá tudo bem. Ele não tá se sentindo bem por não estar inserido no grupo, tá? Então, a gente tem que ir buscando outras opções de lugares. Eu já falei disso aqui em alguma live, que eu até trouxe aqui o exemplo. Eu não me sentia inserida no meu grupo da rua, né? O grupo da rua onde eu morava não eram amigos que batiam muito comigo. E aí
eu fui buscando novas opções, então a mãe vai ofertando novas opções para ele conhecendo novos amigos, uma hora ele vai se encontrar no grupo. Eu encontrei meu grupo na rua 2 para baixo, 2 ruas para baixo. Tá? Então hoje as pessoas vão se encontrando em outros locais. Tem o grupo do livro, tem o grupo do futebol, tem o grupo do judô, tem o grupo do basquete, tá? Então vai ofertando situações para ele ir buscando novos grupos para ele se sentir inserido, tá? Mas vamos voltar aqui na questão. Então ele acaba não se sentindo inserido, né? Fica com aquela dorzinha no coração e aí ele acaba ficando explosivo aqui em casa, tá? Eu vou ler mais 2 exemplos aqui e aí a gente volta a conversar. Eu, como professora, que legal. Acredito que ele está se sentindo excluído. Exatamente, Margarete. Que legal, minha mãe também é professora. Minha mãe agora é aposentada, na verdade. A Cláudia falou assim, meu filho também alega que os colegas acham ele esquisito, porque ele tem síndrome de Tourette. Ele fica muito triste, tem 13 anos. Eu entendo, Cláudia, mas também depende dos amigos, né, que ele tá buscando. Hoje em dia, essa geração tá... Não, tem gente que não é nada acolhedora, tá certo. Porque tem uns que estão tão acolhedores, sabe? Eu acho que tem uma nova geração aí que vem com um coração muito diferente do que a gente tá acostumada, né? Tem uma galerinha nova que, nossa, é um espetáculo, viu? Mas é isso, Cláudia, vai trazendo novas opções para ele ir procurando a tribo dele, né? Para ele se encontrar. Mas enquanto isso ele vai sofrer e a gente tem que estar ali do lado, né? Para confortar, porque é muito estresse para a cidade, né? A Lisa falou assim, meu adolescente de 7 anos... Que delícia! Lise, depois me fala seu nome. Mas muito bom que você tá aqui, porque é a idade que eu queria pegar, sabe? Começa ali, dos 7 anos a mãe já começa a se preparar. E aí não perde a parte gostosa de que tá entrando na puberdade. É tanta coisa gostosa para curtir. Então, se você já tá se preparando, eu fico muito feliz que você veio parar aqui no canal. Vive reclamando que não está sendo bem quisto nos lugares que vai. Eu acho estranho, mas mesmo assim, busco a escola para entender, busco os locais de atividades. Busca sim, você está fazendo a melhor coisa. Primeira coisa é isso aí, entender o que está acontecendo para poder ajudar. Então pede para ele trazer os comentários, trazer o que ele sente, trazer o que ele está pensando, porque o primeiro passo, como eu falei aqui já, é entender o que está passando no coração dele para a gente poder ajudar. Então não é, né? Lógico, tenho certeza que não é isso que vocês estão fazendo, só estou corroborando com a ideia. Não é brigar porque ele está sendo explosivo, é entender que se ele está sendo explosivo, alguma coisa está acontecendo. E eu preciso entender que coisa é essa, tá? Eu vou seguir mais um pouquinho e a gente volta. Então, tem mãe que pode pensar assim, é passageiro, Soraya, deixa, tudo bem, deixa passar. Não, gente... Se ele tá estourando, se ele tá batendo pé, se ele tá batendo porta, se ele tá brigando com o irmão. Enfim, todos esses sintomas que eu já falei é porque alguma coisa está acontecendo. Então não dá pra gente ignorar e deixar passar e achar que é a fase. Não. Tem que acolher, tem que ouvir, tem que entender o que tá acontecendo e ir pra ajudar, tá bom? Soraya, não é sério, é só porque ele vai nos lugares e ninguém fica com ele. Coisa boba. Também tá errado. Para eles, isso é muito importante. Então, nesta fase, para eles, isso é muito importante. Independente qual for o motivo, isso é muito importante. Porque se não fosse muito importante, ele não estava tendo essa reação. Então, não desvalorize, não fale, filha, é só por causa disso? Filho, jura que você está se importando com isso? Não faça isso porque ele não vai se sentir amado.
isso vai afetar a relação de vocês e vai afetar a autoestima dele e dela. Tá bom? Então, valorize o que ele tá passando. Ou então, ele tem que saber se virar. Ele tem que aprender. Não, eles ainda não têm essa maturidade. Quem tem essa maturidade somos nós. E nós que temos que ajudá-los a entender o que está passando e a se reformular e trazer de uma forma mais adequada o que está sentindo, tá? Então ele precisa entender o que está passando. Não vou dar spoiler, daqui a pouco eu falo. Ou então, ele vai brigar comigo, não vou nem falar com ele. Evita a conversa. Não, isso não tá sendo maduro também não, tá? Então a mãe evitar a conversa porque ele tá bravo, não vou ficar brigando com ele. Não é brigar, mas precisa entender o que tá acontecendo, tá bom? Deixa eu ler aqui mais. Então, jeito errado da mãe agir nessa situação. Deixa eu só ver, tem mais comentários. Daqui a pouquinho eu leio, tá, gente? Vou deixar só aqui onde eu parei. Jeito errado da mãe agir nesse momento. 1. Acabamos de comentar. Só por causa disso que você tá chorando? Só por causa disso que você já tá bravo? Só porque você tá indo? Só porque você tirou nota 8 ao invés de 10? Que você tá bravo desse jeito com seus irmãos? Só porque suas amigas não te chamaram pra ir pro shopping que você tá gritando aqui comigo porque não tem roupa? Então, repito, não façam isso com o filho. Valorizem o que ele tá passando, tá? Então, não façam isso. 2. Responder com raiva. Então ele vem com raiva, você vai com raiva. Nossa, isso vai afastar demais o vínculo de vocês. Isso vai prejudicar demais a relação de vocês. E se você tá respondendo com raiva, a raiva dele, lembra que eu falei? Se ele tá vindo com raiva é porque ele não tá bem. E se você tá respondendo com raiva, você também não tá bem. Então, se você tá sentindo aquele ímpeto de ir com raiva, opa, o que tá acontecendo comigo? E aí eu te trago esse convite também. Por que eu tô reagindo assim com meu filho? O que tá acontecendo aqui dentro comigo? Vou me observar, vou me conhecer, vou elaborar e vou me manifestar de uma outra forma, de uma forma mais adequada, tá? Então, a sua reação com o seu filho já é um convite para você, tá bom? Quando a gente tá bem, a gente não reage de forma agressiva. Então, se reagiu de forma agressiva, se convida a se avaliar, tá bom? Então, não pode reagir de forma agressiva. E também não pode evitar a conversa. Então, vamos relembrando aqui que eu acho que eu pulei. Então, não falar que é coisa boba, não responder com raiva, evitar a conversa porque ele tá bravo e eu não quero ficar brigando com ele, então evita a conversa. E achar que ele tem que se virar. Então, essas formas não são as formas adequadas para a mãe agir nesse momento, tá? Então, sugiro, se você estiver tendo essa reação hoje, te sugiro esse convite de se avaliar e reformular, tá? Tá bom, Soraya, mas o que eu posso fazer? 1. Não vai pro embate. Respira fundo. Então ele veio, bateu a porta, chegou bravo do futebol, porque, enfim, teve algum problema no futebol, entrou bravo, xingando todo mundo na casa, bateu a porta no quarto. Se o seu ímpeto for ir lá, abrir a porta e brigar com ele, respira fundo. Respira fundo. Volta pro teu equilíbrio. Essa hora não é a hora de brigar. Então, primeiro momento, respira fundo, E aí, ouça o que ele tem para dizer. Filho, o que está acontecendo?
não quero falar. Então deixa ele um pouco, deixa ele se acalmar. Se acalmou? Ou se tá bravo e quer falar, deixa falar. E esgote tudo, deixa ele falar tudo que ele tá sentindo. Muitas vezes na hora que tá com raiva eles falam com choro e põem tudo pra fora. Mas deixa falar, não fala junto, deixa ele pôr tudo pra fora. E aí acalma a situação. Se ele falou e acalmou, deixa ele um tempinho. Vamos amenizar a situação. Então, acalmou, pôs tudo pra fora. Então, deixa ele descarregar. E aí depois, aí eu venho com as ações que a gente tem que tomar. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou finalizar a live com essas ações. Mas antes eu quero ver o que o pessoal aqui falou mais. A Liz falou para entender. Mas ele vem reclamando muito e eu fico preocupada. Deixa eu só ler. Liz, você vai ter que conversar com ele para entender o que tá acontecendo com ele, tá? Não adianta ele só falar que ele tá se sentindo... Pergunta o que o pessoal tá falando, o que o pessoal tá achando, o que o pessoal tá comentando, para entendendo melhor essa situação. E conversa com a professora, né? Para entender o que tá acontecendo. A Roberta falou, e quando o adolescente não quer buscar novos grupos? Me fala mais, Roberta, como ele tá reagindo? O que quer dizer? Se ele não tá buscando novos grupos, ele tá fazendo alguma coisa, tá se trancando, tá o quê? Conta pra mim. Cacá, minha filha tem 12 anos e é muito agitada. Os amigos falam que não gostam do jeito dela e ela fica muito triste. Cacá, o que você faz para ajudar ela a diminuir um pouco essa... É uma agitação normal ou realmente é uma agitação que na escola ela fica andando, né, na sala, é alguma coisa assim? Conta um pouquinho mais pra mim. Ela está assim, uma hora está bem, outra hora fica de mau humor. Tá. Mas ela explode? Conta um pouquinho mais pra mim. A Cassiana falou, minha filha também está reclamando que quando está perto de muita gente, ela sente medo e começa a chorar. Aqui é mais delicado. Aqui precisa buscar ajuda profissional, tá bom? Aqui precisa entender melhor o que está acontecendo com ela. Se ela sente medo e começa a chorar, precisa de ajuda profissional, tá bom? Procura com urgência. Ele tem muito uma questão de estar culpando por coisas que não dão certo com os amigos, tá me culpando. É muito comum isso, viu, Lizzie? Então é que nem aquela história da menina da roupa. Então ela brigou lá com a amiga na escola, e aí ela vai sair, abre o guarda-roupa, não se identifica com nenhuma roupa, porque eles têm essa questão com o corpo nessa fase, e aí começa a falar pra mãe, você não compra roupa, a culpa é sua, eu só tenho roupa feia. E ela descarrega toda a raiva dela na mãe. Então, a mesma coisa. Então, Alice, traz pra ele, filho, o que você tá sentindo nessa hora que você tá falando pra mim que eu sou culpada. E vai trazendo perguntas abertas, vai fazendo ele pensar, vai fazendo ele pensar. Uma hora ele chega no ponto, tá? Eu faço muito isso nas minhas consultas, gente. Então, no primeiro momento, eles falam, não tô entendendo, não tô vendo, não sei olhar, não sei pensar. E aí você vai convidando mais ele se observar e uma hora ele entende o que está passando. Mari falou assim, e quando a filha só tem 11 anos e já está falando em namorar? Tá. Mari, eu também vou anotar essa. Na verdade, já anotei esse pedido, tá? Como é um pouquinho fora, eu tô anotando. Quando são pedidos fora do tema da live, eu anoto e vou trazer. Esse também é outro pedido bastante comum aqui, tá? Margarete falou assim, Soraya, já conversei com a professora, acho que vou conversar com a equipe para quem sabe fazer um trabalho em conjunto para que cada criança fale do seu esporte. Adorei essa ideia. Adorei. E aí, de repente, tem alguém lá dentro que também não gosta de futebol, né?
Porque futebol é uma febre, né? Mas tem sim aquela meia dúzia que não gosta. E de repente forma um grupo. Amei essa sua ideia. É isso aí. Muito bom. Achei excelente. Conosco em casa ele não tem problema. A reclamação é da sala. Mas o mais grave é a educação física. Ah, Margarete, faz isso sim. Eu achei muito legal essa sua ideia. E aí também estimular o professor, né? Trazer essas outras ideias. E quando tirar o celular, o que fazer? Mara, vamos lá. Vamos falar disso. Mara, eu acho... Mara, você assistiu a jornada? Conta aqui pra mim, aqui embaixo. A primeira menarca influencia a oscilação do humor? Toda a transformação da adolescência influencia nessa transformação do humor, tá? Mas o que a gente tem que pensar é assim: essa oscilação, principalmente nas meninas, é para sempre. Então eu não posso, que nem eu falei aqui em cima, né? A mãe fala assim: ah, faz parte, então deixa. Eles têm que aprender a lidar com essa oscilação, aprender a entender o que está passando, aprender que aquela raiva vem de alguma coisa, buscar o que está acontecendo, trabalhar aqui dentro e me melhorar. Senão eu posso falar assim que todo mês eu posso explodir aqui em casa porque eu menstruo. Não, a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos. Então, essa é a ajuda que a mãe tem que ir trazendo para o filho desde a adolescência, tá? Então, existe essa oscilação e existe uma imaturidade por causa do cérebro também em lidar com essas situações, mas eu preciso ir orientando meu filho para ele ir aprendendo a lidar com isso. Senão vira aquela adolescente que tá com... Adolescente, desculpa. Aquele adulto é porque, no fim, é adolescente. Com 35 anos que vive de mau humor e acha que tem razão de viver de mau humor. Por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com os sentimentos dela lá quando era mais nova. Tá? Então, por mais que tenha oscilação de hormônio, a gente tem que se entender, se conhecer, se entender e reformular essa forma de manifestar. Cacá falou: minha filha fica brava e fala que quer ficar sozinha. Deixa, eu tento conversar. Então, Cacá, nesse primeiro momento, explodiu, tá brava, tá chorando, tá gritando. Deixa ela ficar um pouco sozinha. Respeita esse primeiro momento dela. Se ela quiser ficar sozinha, né? Porque tem gente que não quer, cada um se comporta de uma forma. Mas se ela pede para ficar sozinha, me deixa em paz, me deixa aqui. Deixa ela acalmar um pouco. E depois você vai conversar com ela. Vou aproveitar esse comentário da Cacá aqui para lembrar. Gente, não esqueçam. Sempre pondo limite. Tá? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sempre pondo limite. Deixa eu ver se tem mais alguma. Agitação normal, mas explode fácil sempre comigo. Se for uma agitação, o que eu quis dizer, aquela que ela fica andando no meio da sala, né, que atrapalha os amigos, busca algum esporte para ela drenar esse excesso dela, tá? Agora, se for uma agitação normal, tenta conversar com ela, entender por que os amigos estão achando ruim. Começa a enxergar o todo, tá? Então, de repente, ela não tá entendendo que talvez... Ela fica, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? A criança agitada, ela termina logo a lição e aí ela fica conversando com o amigo do lado. E aí ela fica magoada porque o amigo do lado não quer conversar com ela. Então ela precisa enxergar melhor essa situação. E ela não consegue enxergar. Ela precisa da nossa ajuda para isso. Então começa a pedir para ela trazer o que o pessoal está observando, entendeu? Começa a enxergar mais o todo. Pede ajuda para a escola também para entender o que está acontecendo. Meu filho, ao ser contrariado, grita e fica muito agitado e começa a chorar desesperadamente com muita raiva. Onda, eu não sei o seu nome, se você puder escrever. Então, já tá entrando no médio, né? Num grau médio aqui. Você vê que ele fica agitado, chora e fica com muita raiva. Então, tá precisando de mais conversa aqui nessa situação,
tá? Então, no primeiro momento, deixa ele, né, se acalmar, mas chama para conversar, para entender, para ele entender e para você entender o que está acontecendo, tá? Então, lembra, não reage, respira fundo, não vou reagir e vou deixar ele falar. Preciso que ele me fale o que está acontecendo para eu entender e ajudar, porque ele não vai ter essa maturidade. E se ele está reagindo dessa forma é porque ele não está bem e é a forma que ele está precisando, é a forma que ele está manifestando o pedido de ajuda dele. Então não esqueçam que bater porta, bater pé, fazer... Isso é uma forma de mostrar para você que eu não tô bem. É uma forma de mostrar para a mãe, eu não tô bem. É um pedido de ajuda, né? Ótimo. A Cacá falou assim, estou tão perdida que comecei a levar lá na psicóloga, pois ela fica chateada com as coisas e briga comigo. Perfeito. Perfeito. Ótimo, Cacá. A Lise falou, obrigada por me abrir mais a mente. Sempre bom estar aprendendo com diferentes mentes sábias. Sábias? Nossa. Obrigada. Que bom, Lise. Que bom por esse seu comentário. Obrigada. Então, antes de eu ler aqui só um finalzinho, eu só quero finalizar, que já deu meia hora aqui. O que a gente faz, então, né? Depois que passou lá o estresse, então, lembra o que eu falei pra vocês? O filho chegou, tá estourando, tá bufando, tá chorando, tá gritando. Eu olho pros lados que eu fico imaginando a situação, tá, gente? Desculpa. Então, o filho tá lá, bravo, irritado, chorando. Deixa ele se acalmar um pouco. Não fica lá cutucando, deixa ele sozinho, se acalmando. Você respira fundo, não reage. E aí, tá mais ou menos a situação? Aí você senta com ele e pergunta, filho, na hora que você bateu a porta, na hora que você bateu o pé, na hora que você gritou, na hora que você chorou, o que você estava sentindo? Ah, mãe, não sei. Filho, mas a gente tem que pensar. Vamos trazer para sua consciência o que está te fazendo mal. Ai, para quê, mãe? Para você entender melhor o que está se passando, para a gente conseguir trabalhar isso e eu conseguir te ajudar sobre isso. Você quer essa ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Tá? Então, convide a pensar o que está sentindo e aí você vai ajudá-lo a expressar o que está sentindo de uma forma mais saudável. Então, da próxima vez, ele vai bater de novo a porta. A terceira vez, ele vai bater de novo a porta. Mas você vai estar conversando com ele todas as vezes. Uma hora, ele começa a se observar antes. Isso é real, tá, gente? Isso é real. Eu lido com isso faz 20 anos. E aí ele começa já só bufar. E isso vai diminuindo a intensidade. E ele vai se conhecendo. E isso vai fazer muito bem para ele quando ele for adulto. Não é só agora, tá? É pensando longe. 2. Também trazer limites. Então eu vejo muito, é muito comum, quando a criança tá irritada, bater no irmão. É muito comum. Ele vai lá e bate no irmão. Não. Filho, quando você tá passando por alguma coisa, você não pode descontar no próximo isso. Nem na mamãe, nem no papai, nem no irmão, nem no bichinho, nem no cachorro, no gatinho. Isso também é muito comum. Então eu tenho que saber lidar comigo mesmo. E tudo isso, gente, ele não tem maturidade para entender. Nós que temos que fazer esse convite, tá? Na primeira vez ele não vai entender, na segunda não vai entender, na terceira ele começa a me ouvir. Tá bom? Então, limite. Não pode descontar no próximo. Ou então nos amigos da escola, né? Vai lá e bate no amigo da escola.
3. Você, mãe, continue estudando sobre adolescência. Então, olha aqui, quantas mães estão aqui comigo, né? Estudando, entendendo o que está acontecendo. Porque a maioria, 70% das mães, o que fazem quando o filho chega bufando, batendo porta? Vai lá e briga. Eu não tô falando que não é para pôr limite. Já falei que é para pôr limite. Mas se ele tá bravo e eu vou brava, não vai. Como é que eles falam? Não vai dar bom. Não vai convidá-lo ao autoconhecimento, não vai ajudá-lo a entender o que está acontecendo e trazer para a consciência, e não vai ajudá-lo a reformular essa forma agressiva de lidar. E ele leva isso para a fase adulta. Tá? Então é importante entender o que está passando na cabecinha do filho, e eu só vou parar para pensar nisso se eu estiver estudando sobre adolescer, sobre essa fase, tá? Então, estude sobre essas transformações. E feche a live com: seja um modelo. Então, não adianta eu falar isso pro meu filho e na hora que eu explodo, na hora que eu estou irritada, eu explodo. Você é o modelo pro seu filho, ele vai copiar suas atitudes. Tá? Grace falou: Soraya, minha filha tem 10 anos e há 2 faz tratamento para puberdade precoce. Desde agosto do ano passado começamos somatropina com endócrino. Notei muita irritabilidade. Grace, eu por 15 anos trabalhei dessa forma, eu não trabalho mais dessa forma, tá? Hoje eu sou homeopata. Eu trabalho de uma outra forma. Aí eu tenho uma outra forma de pensar, tá? Eu já não sou mais, eu não bloqueio mais. Não trabalho mais dessa forma, com bloqueio, tá bom? Roberta, minha filha não tem amizade com as meninas da sala. E ela já está na escola desde o 6º ano. Tem que inserir ela em outros grupos, mas ela não quer fazer nenhuma outra atividade para buscar novos grupos. Roberta, você tá oferecendo de vários tipos, por exemplo, ou você só está oferecendo esporte? Você já parou para pensar em pintura, música, sabe? Outros tipos de atividades? A Mari falou: então estou no caminho certo, gratidão, que legal. Batista Cassiana, né? Fiquei pensando que podia ser por conta de eu não ter deixado ele se relacionar com a menina. Dela não ter se relacionado com a menina. Eu não fui explosiva quando eu descobri, mas deixei claro que não aceitaria essa situação. Sim, pode ser. Pode ser por isso. Mas o que, no fundo, qual é a grande questão aqui? Se ela está sendo explosiva, é porque essa situação está machucando ela. Então, a ideia aqui da live é convidar vocês a estarem mais perto dos filhos de vocês para entenderem o que está passando no coraçãozinho deles. Tá? Então, você precisa estar ali ouvindo o que está passando no coraçãozinho dela, que não está sendo fácil. Ouvir e ser um apoio para ela. E aí trazer isso para a consciência dela, para ela ir reformulando isso lá dentro dela, para ela saber como expressar o que está sentindo de uma outra forma, sem ser agressiva. O pai não entende essas oscilações. Ô Mari, fala para o pai assistir os meus conteúdos. Eu falo isso direto aqui. Tem mãe que pede e os pais estão assistindo, viu? A Mara falou: você tem me ajudado tanto. Principalmente ser menos chata, exigente com a minha filha. Uau! Eu amei ter ouvido isso, Mara. Porque eu tenho medo de algumas mães não me assistirem. Ai, obrigada. Onda falou Ondina. Tá bom, Onda. Gratidão por esse tempo. Ajudado a olhar o lado dela. O que tá sentindo. Obrigada. Que bom, Mara. Foi muito bom ter ouvido isso. Deus te abençoe por ser dedicada tanto para as mães. Roberta, obrigada. Para mim é uma
realização profissional tá aqui. Gente, nossa, realmente 10 para as 8. Realmente você dá ótimas dicas, tem me ajudado muito, principalmente a gritar menos com ela. Respira fundo e sai de perto quando tem vontade de gritar. Obrigada, Cacá. Muito bom ter ouvido isso. Gente, muito obrigada. Preciso urgente o quê? Lô, não entendi. Boa noite, sim. Vejo que estudar sobre adolescência tem me ajudado muito. Quando eu fiquei grávida, estudei muito sobre gravidez, bebês. Eu falo muito sobre isso. A gente estuda muito sobre bebês, mas não estuda sobre adolescência. Mas com o tempo, nós mães começamos a achar que sabemos de tudo. Isso mesmo. Obrigada, você me ajudou na minha propaganda. Você acha que o óleo vetiver pode trazer algum efeito colateral para certas pessoas? Eu não sei que óleo é esse, vetiver. Depois me manda um direct, porque meu filho é TDAH e TEA e altas habilidades usa, mas vejo que ele fica muito bem na par. Manda pra mim, Lizzie. Eu não sei que óleo que é. E esquecemos que a adolescência, a Cacá falou, esquecemos que a adolescência precisa de muito estudo para saber lidar com o adolescente. Isso mesmo. Obrigada pela propaganda que você fez aqui por mim. Nossa, muito obrigada pelas dicas. Respirei muito mais aliviada. Obrigada. Adolescente é muito difícil. Fabi, cuidado com essa frase. Ainda bem que você falou. Aborrecência, meu filho é difícil, é super difícil essa fase. Se ele ouve essa frase, ou ela, o que ela pensa? Se a minha mãe acha isso de mim mesmo, então é você. Aí ele compra esse papel. Minha filha tá com crise de ansiedade, aí é importante. Aí precisa pedir ajuda, tá bom, Fabi? Não sei se é Fabi ou Ingrid, ou Fabi e Ingrid. Tá bom, gente, passamos muito do horário. Muito obrigada pela interação de vocês, foi muito bom. Eu preciso disso, isso aqui é minha gasolina, minha alimentação. É o que me dá motivação para estar aqui. Gente, eu preciso dessa motivação. Se vocês estiverem aqui comigo, eu também vou estar aqui com vocês. Muito, 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 muito obrigada por terem participado, terem contado o caso de vocês. Continuem participando dos meus vídeos, trazendo sugestões, por favor. E trazendo sugestões para os próximos vídeos. Obrigada de coração, bom descanso a todos e até a próxima semana e nos meus vídeos diários. Para quem não sabe, tem vídeo todo dia aqui com orientações para você melhorar o vínculo com seu filho adolescente. Beijo! A Fabi falou que ela faz terapia, muito bom. Tassi, boa noite, minha filha. Depois que teve a sua primeira menstruação, tá muito chata. Tassi, depois assiste, não sei se você assistiu toda a live, eu fiz um comentário sobre a alteração hormonal. Agradeço, adorei as dicas. Beijos. Beijo, gente. Bom descanso.